Oi cinéfilos, meu nome é Carolina e bem-vindos a mais um vídeo do Assista um Filme. E no vídeo de hoje eu vim falar sobre o lançamento da semana passada, que é o filme Saltburn. Ambientado em 2006, o longa acompanha a amizade crescente entre dois calouros de Oxford, Felix e Oliver. O filme tem direção e roteiro assinado por Emerald Fennell, que ficou muito conhecida após ganhar o Oscar de melhor roteiro original pelo seu último filme, Bela Vingança, o qual eu particularmente não gostei tanto, mas isso é papo pra outro dia, e vocês também podem conhecer ela como a Midge em Barbie, que é a Barbie que fica grávida. Bom, muitas pessoas tinham expectativas extremamente altas em cima desse filme, até levando em conta a quantidade de pessoas que gostou de Bela Vingança. Como eu não curti muito o filme, eu tinha um pé atrás, assim, tava meio receosa, mas depois das primeiras reações saindo, eu acabei me animando bastante por conta da curiosidade, já que muitas dessas reações eram de choque. O roteiro do filme trata muito sobre desejos e aquilo que a gente não pode ter e o quão longe você está disposto a ir para conseguir esses desejos, e também sobre o poder, não só financeiramente, mas também sexual e de uma forma controladora. O filme, de certa forma, começa um pouco mais sutilmente, onde a gente acompanha o personagem do Oliver ali na Universidade de Oxford, onde ele deseja muito fazer parte ali do grupo das pessoas ricas ali, não ser o excluído e ser uma pessoa relevante. Eu sinto que durante o filme a gente acaba viajando por diversos gêneros cinematográficos, tendo algumas passagens sendo mais similares ao thriller, a uma sátira, a uma comédia, a um drama, mas no geral eu acho que ele se mantém bastante como uma sátira, tendo bastante toque de camp, sendo teatral, irônico e muito exagerado. E bom, esse exagero não só tá presente em diversos aspectos do filme, mas também tá presente dentro do seu roteiro, que traz essa história completamente maluca. E eu digo com toda certeza que tudo dentro desse filme é exagerado. O cenário é exagerado, o próprio lugar que dá o nome ao título, Saltburn, é um castelo imenso que tem as mais diversas preciosidades, quadros extremamente raros, porcelanato diferente, tem até um labirinto dentro do lugar, o que faz ele se tornar extremamente exagerado. Os hábitos das pessoas daquela família que vive lá também, de se vestir com roupas de gala apenas para jantar ou para jogar tênis, enfim, é uma família exagerada, com muito dinheiro. Eles falam com muita teatralidade, como se cada assunto fosse a coisa mais importante do mundo, sempre se colocando no centro. E claro, até a fonte do filme é extremamente exagerada. Aí você me pergunta, mas Carol, como é que a fonte do filme vai ser exagerada? Eu não sei explicar, mas ela apenas é exagerada. Ela passa essa sensação extremamente egocêntrica. E até a fotografia acaba se aproveitando, assim, dessa sensação, trazendo uma essência de férias de verão com cores vibrantes e realmente retratando toda aquela diversão e aquele exagero que os personagens têm ali ao longo do filme. Mas ainda assim, apesar desse exagero, eu acho que ele é um filme que consegue se manter bem ali na essência de 2006. Ele traz isso dentro da sua trilha sonora, dentro de algumas falas e costumes dos personagens, dentro de algumas roupas que eles utilizam, inclusive o próprio piercing que o personagem do Jacob Elordi usa foi uma coisa que a diretora resolveu trazer ali de 2006, porque segundo ela havia muitos homens em baladas usando esse piercing na sobrancelha, e foi uma coisa que ela teve que inclusive brigar ali pra ser mantida dentro do filme, tanto é que tem passagens do filme em que o personagem não está usando aquele piercing por conta dessa briga aí que ela teve que fazer pra poder dar esse piercing pro personagem. E ainda falando sobre o exagero, o filme toca em assuntos e emoções extremamente fortes, como o amor, a paixão, a obsessão, o ódio e o nojo, algo que a gente vê não só pelas ações ali dos personagens, né, mas também pelos diálogos que são extremamente afiados e sarcásticos. E aqui eu acho que se encontram grande parte das críticas do filme, né, muitas pessoas colocaram como a principal crítica o fato de que esse filme poderia ter sido dois filmes diferentes, né? Um filme que foca um pouco mais na parte do thriller, né? Trazendo alguns elementos que ela coloca ali, porque realmente ela coloca alguns elementos de thriller, mas eu acho que o filme não se classificaria dessa maneira. Eu sinto isso, pelo menos. Ou poderia ter seguido por um lado um pouco mais dramático, e eu acho que realmente é uma crítica extremamente válida, até porque o final do filme, ele é um pouco anticlimático, assim, tudo que acontece. Ele acaba se tornando muito previsível e, ao mesmo tempo, ela dá explicações demais sobre aquele final que não tem necessidade. Enfim, acaba sendo um final desanimador quando você compara com o resto do filme.
As críticas dentro do filme, elas não são novas, elas não são inovadoras, elas não são mostradas de uma maneira diferente. Tanto é que esse filme remete a vários outros filmes, né, que falam, que criticam essa riqueza, que trata sobre como os ricos, o capitalismo, enfim, até mesmo a obsessão, assim, nada disso é verdadeiramente novo. E, de fato, a diretora traz alguns flashbacks para justificar algumas ações que não tem necessidade, o público já entendeu o que aconteceu, e isso acaba esfriando ali um pouco a narrativa do filme, mas eu adorei o filme. Ele me prendeu e me entreteve por completo. Eu queria muito poder dizer pra vocês que eu achei ele um filme médio, porque de fato eu concordo com todas as críticas que todo mundo tá falando. Eu vi um tweet que falava exatamente isso. Eu concordo com todas as críticas que todo mundo tá falando, mas infelizmente eu adorei ele. Eu adorei a estética dele, eu adorei a vibe, adorei os personagens, adorei tudo e principalmente a narrativa em torno ali daquela obsessão. Acho que o filme poderia ter sido muito melhor? Com certeza, ele poderia ter sido muito melhor, mas ainda assim eu acabei ficando, de certa forma, vidrada assistindo aquilo. Eu fiquei curiosa, eu queria saber do final e eu vou ser bem sincera, eu assistiria esse filme de novo. E as atuações dentro do filme são realmente maravilhosas e aqui eu destaco 3 atores em principal, a Rosamund Pike, o Jacob Elordi e o Barry Keoghan, que estão sensacionais. A Rosamund Pike aqui interpreta uma mulher extremamente snob, narcisista e egoísta que fala o que dá na telha e realmente não vê problema em nenhuma das falas dela. Ela vive a vida como se ela fosse a rainha e que todo mundo, a rainha ali de Saltburn, até por ser um castelo, e que todos os outros ali apenas giram ao redor dela, cumprindo as necessidades dela, e ela realmente é uma representação perfeita ali do que aquela família acredita. Já o Barry Keoghan dá vida a um personagem excluído que deseja desesperadamente perder esse status de loser, de perdedor, enfim, de rejeitado. Seu personagem é quase que um camaleão, meio que assumindo diferentes personalidades e agindo conforme ele imagina que os outros personagens vão precisar dele. Ele vai mudando de personalidade conforme as outras pessoas sentem necessidade. Então, por vezes, ele é uma pessoa que é uma vítima e por outras ele é extremamente manipulador, muito confiante. Por vezes ele é fofoqueiro e compartilha ali de diversas opiniões que essas outras pessoas compartilham. Ele realmente vai mudando ali para conseguir se encaixar dentro daquela família. Não só se encaixar, mas se fazer relevante e ao mesmo tempo necessário. E por fim, o Jacob Elordi aqui pra mim foi uma grande surpresa. Eu já tô muito acostumada em ver ele interpretando papéis de homens abusivos e tóxicos, e aqui ele traz um personagem completamente diferente. Ele de fato encarna ali com perfeição a descrição que a gente tem do Félix. A descrição que a gente tem é que ele é um homem que atrai os outros, ele chama atenção, mesmo não querendo chamar, e é tudo muito natural, e eu acho que dentro desse filme o Jacob Elordi consegue com perfeição entrar dentro desse personagem. Ele é um personagem que acaba nos atraindo, assim, seja pelo estilo dele, pelas falas dele, enfim, ele é um personagem que consegue chamar essa atenção. E eu acho que o roteiro poderia ter cortado várias explicações que a gente tem ao longo do filme, o que daria mais espaço pra gente ter outras ótimas cenas da grande parte dos personagens, porque os personagens de fato são muito bons. Eles são narcisistas, eles só pensam neles mesmos e eles falam isso sem a menor sensação de culpa. Eles de fato acreditam naquilo que eles estão falando. E eu acho que ela podia ter cortado esse tipo de explicação. Acho que o filme poderia ter sido muito melhor. Acho que ele não traz realmente críticas novas, não traz nada inovador que você vai ficar impressionado, mas ele me entreteve de uma maneira absurda. Eu acho que foi um dos filmes que mais me prendeu a atenção ultimamente e foi super natural, eu não tive que me forçar, eu realmente queria saber o que ia acontecer dentro da história. Sim, tem algumas cenas que são mais chocantes. Não digo que são as cenas mais chocantes que eu já vi na minha vida e também nada que eu tenha ficado traumatizada, acho que eu já vi filmes muito piores que isso. Mas é um filme que de fato não é pra todo mundo e muito menos para as pessoas desavisadas que vão assistir sem ler a sinopse. Então se atentem um pouco mais ali sobre o que o filme se trata, se você quer assistir, se você não é muito desses filmes um pouco mais... Nem sei como descrever, assim, mas que tem alguns momentos um pouco chocantes, assim, mas não achei ele tão chocante quanto eu imaginei que seria, tão chocante quanto as reações das outras pessoas descreviam. E assim, pra quem gosta do Barry Keoghan como eu e gosta de gente rica agindo como gente rica, eu acho que ele é uma boa recomendação, assim. Mas enfim, pra mim esse filme tem uma nota 8 e ele tá disponível na Amazon Prime.
Então foi isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, não esquece de curtir, compartilhar e comentar o que você achou de Saltburn. Se você ainda não assistiu, quais são suas expectativas, né? E qual foi o melhor filme que você assistiu nesse 2023. Então foi isso e até o próximo vídeo.